Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, é uma alegria poder compartilhar mais uma vez este momento com você. Já parou para pensar a força da Palavra de Deus na sua vida? A Carta aos Hebreus diz que a Palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Isso significa que ela pode nos transformar, à medida que o nosso coração se abre e permite que a palavra haja em nós. Por isso eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, a permitir que esta palavra de Deus tenha eficácia na sua vida. Deixe que ela transforme o seu ser. Corações e ouvidos atentos para acolher a mensagem da palavra. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E o que bate, se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus sempre nos traz mensagem importante para que vivamos bem a nossa fé, para que não vivamos na superficialidade, mas que consigamos lançar raízes profundas para viver bem a nossa espiritualidade. E hoje é colocado diante de nós um tema fundamental, o tema da oração, a eficácia da oração. A prece confiante de um filho, de uma filha, alcança o coração de Deus, que é Pai. E Deus não é indiferente à nossa oração, à nossa prece. Deus escuta a nossa súplica. É esta mensagem que o Evangelho de hoje deseja plantar em nosso coração. Oração é, antes de tudo, intimidade com o Senhor. É nos colocar diante dele confiantes na certeza de que ele se tornará sensível àquilo que nós expressamos. Aliás, antes mesmo disso, Deus sabe da necessidade de cada um de nós. Por isso, prestemos bastante atenção nesta mensagem do Evangelho, porque confirma que o Deus da nossa fé não é um Deus indiferente. O Evangelho começa dizendo assim: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Portanto, uma sequência de verbos que nos faz confiar na eficácia da súplica, da oração, da prece. Como está a nossa vida de oração? O Evangelho insiste: pedir, buscar e bater. A oração precisa ser humilde. Por isso, nós nos colocamos diante de Deus como quem necessita, como quem pede. Coração aberto, humildade, com a certeza de que diante de Deus, Ele vai ouvir o nosso clamor e atender a nossa prece. Bater é esse gesto de perseverança, de quem insiste, de quem não desiste, de quem se coloca diante de Deus e mesmo diante das dificuldades sabe que Deus vai ouvir as suas preces. Afinal de contas, àquele que bate, o Evangelho garante que lhe será aberto. Portanto, meu irmão e minha irmã, é preciso que alimentemos esta nossa confiança. E aí o Evangelho vai dizer assim: quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe?
E aí faz uma comparação interessante para mostrar justamente a ternura de Deus, a abertura do seu coração para nos acolher. Diz assim: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedem. O Evangelho faz essa comparação. Se nós, os seres humanos, que estão marcados pelo pecado, pela limitação, pela maldade, se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Por isso, meu irmão, minha irmã, é preciso que renovemos sempre diante de Deus a compreensão de que nós não podemos viver sem a oração. Cada um precisa verificar no seu interior quanto tempo do seu dia tem reservado para este exercício da intimidade com Deus. Aliás, é preciso que se pergunte: eu rezo? E mais, como eu rezo? A minha oração é uma prece de confiança? Eu sei que o Deus da minha fé é um Deus que sabe entender o meu clamor e atender às minhas súplicas? E o Evangelho conclui dizendo assim: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Aqui tem um princípio muito interessante para o nosso modo de viver a fé. Às vezes nós temos uma tendência de querer pedir ao Senhor que sempre escute o nosso clamor e nos ofereça aquilo que nós necessitamos. Às vezes queremos a compreensão daqueles que nos cercam, dos nossos irmãos e irmãs, dos nossos amigos, dos nossos familiares, sobretudo quando nós falhamos, quando nós caímos, quando nos machucamos, quando nos sentimos frágeis e precisamos de ajuda. Quantas vezes não pedimos compreensão dos nossos irmãos? Porém, nem sempre sabemos ter esta mesma sensibilidade para aqueles que às vezes necessitam de nós. Por isso, esse princípio do Evangelho é necessário para nós. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Será que nós estamos usando este princípio na nossa vida? Aquilo que nós desejamos para a nossa vida, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós esperamos das pessoas, é isso que nós fazemos para elas? Ou será que às vezes não estamos ainda presos pelo egoísmo, pedindo que as pessoas e o próprio Deus nos compreendam, nos ofereça aquilo que necessitamos, mas ao mesmo tempo não sabemos oferecer aquilo que pedimos para nós? Este é um princípio muito importante e que vale sobretudo para a nossa oração. Aquilo que nós clamamos diante de Deus e que almejamos para a nossa vida, é isso que nós devemos nos esforçar para que nossas palavras e nossas ações favoreçam aos nossos irmãos e irmãs. E o Evangelho diz que nisso consiste a lei e os profetas. Leis e profetas na Bíblia é uma forma de dizer de toda a Sagrada Escritura. Poderíamos, portanto, resumir aqui, segundo o Evangelho, toda a Sagrada Escritura em fazer aos outros aquilo que nós esperamos que os outros façam para nós. Será que nós estamos vivendo este princípio de fazer aos outros aquilo que esperamos que os outros façam para nós? Às vezes nós dizemos que a Sagrada Escritura é muito complexa, é muito complicada, mas o Evangelho nos dá chaves de leituras muito simples, exigentes, sim, mas muito simples. Toda a palavra de Deus, toda a Escritura, segundo a linguagem do Evangelho, toda a lei e os profetas consistem nisso: fazer aos outros aquilo que nós esperamos que os outros façam por nós. Portanto, peçamos esta graça de que sejamos persistentes na oração, confiantes de que o Senhor nos escuta e, sobretudo, com esta consciência de que isso tem consequência na nossa vida. Fazer aos outros aquilo que nós esperamos que os outros nos façam. Esta é a chave de interpretação para o Evangelho.
Meu irmão, minha irmã, concluindo este nosso encontro, é preciso que nos perguntemos o quanto nós confiamos na força da oração, na eficácia da oração e como nós exercitamos a oração no nosso dia a dia. Rezamos e, ao mesmo tempo, o Evangelho nos interpela a não criar contradição entre aquilo que esperamos dos outros para a nossa vida e aquilo que nós mesmos fazemos aos outros. Por isso, coloquemo-nos diante do Pai Eterno e peçamos essa graça de crescer na oração e de fazer aos outros aquilo que esperamos que os outros nos façam. Divino Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, te agradecemos e te bendizemos por esta oportunidade do dia de hoje de ouvir a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai Eterno, a crescer na oração, que é intimidade contigo. E ajuda-nos ao mesmo tempo a fazer aos nossos irmãos e irmãs aquilo que nós esperamos que seja feito por nós. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.